Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida, a nossa live do canal Espírita. Quem está chegando pela primeira vez, esse é o canal do YouTube, Espiritualidade e Vida, é o meu canal espírita, é aqui que eu coloco gratuitamente todo o resultado do trabalho espírita, são mais de 600 horas de palestras. Todos os dias eu posto uma oração, uma prece, que é a leitura de uma mensagem psicografada por Chico Xavier, e todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós realizamos o estudo do livro Nosso Lar, livro também psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Além disso, eu realizo dezenas e dezenas de lives para as federativas espíritas, para as instituições que convidam, e, claro, elas divulgam essas lives nos seus respectivos canais, nas suas respectivas mídias. E tem um trabalho também, para quem está chegando pela primeira vez, no Instituto Ser. Toda sexta-feira, nós fazemos um estudo do Velho Testamento. Estamos estudando o livro do profeta Isaías. Quem quiser acompanhar esse estudo é gratuito, entra na plataforma www.espiritismo.tv e lá também tem centenas de horas de palestras, de seminários, que eu também realizei pelo Instituto Ser. Então, esse é o resumo. Quem quiser ter acesso ao meu trabalho espírita, trabalho voluntário, claro, né? Todos os livros espíritas que eu escrevi, eu doei os direitos autorais, inclusive o último, que é o livro Despertar, eu doei para a instituição do Raul Teixeira, doei os direitos autorais. Então, quem quiser acompanhar, tem aí, né, só no canal aqui, Espiritualidade e Vida, tem mais de 600 horas de palestras, né? E assim que terminar a pandemia, se Deus quiser, e nós voltarmos às atividades, às palestras, elas continuarão sendo publicadas gratuitamente aqui no canal Espírita, ok? Mas é bom lembrar que o meu trabalho espírita está concentrado aqui nesse canal. Então, a pessoa vai buscar em outro lugar e aí às vezes ela se frustra porque está buscando no lugar errado. Então, quiser ter acesso ao meu trabalho espírita, é só procurar aqui no canal Espiritualidade e Vida, que é o canal Espírita. Combinado, gente? Vamos lá para o nosso estudo, nosso lar? Antes, deixa eu cumprimentar aqui a Vera Souza, a Marluce Freire, e tem aqui um boa noite do Charles Kelson. E o Charles está falando um negócio engraçado aqui. Boa noite, Haroldo. Por favor, não abandone a tradução das cartas de Paulo. Poxa, Charles, mas eu estou traduzindo, meu querido. Eu já estou na última carta de Paulo, na carta aos Hebreus, né? É porque leva tempo mesmo, demora, é trabalhoso. Mas só falta a carta aos Hebreus. Todas as outras já foram traduzidas. E depois eu passo para a tradução das cartas chamadas universais, de João, de Pedro e Apocalipse. E aí eu concluo a tradução do Novo Testamento. Mas não está abandonado, não. Pode sossegar seu coração, que o trabalho prossegue, viu, meu amigo? Fica tranquilo. Tânia Veloso, Angelida Araújo, Cléudo Oliva, Salete Campos, e agora aqui a Cleusa Ferreira, Rosicléia, Matilde Alcade, a Ana Lopes, Cláudia Rocha, a Giana Mafezoli da Silva. Então, sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo preparado? Podemos começar nosso estudo da obra Nosso Lar. Lembrando que nós faremos, na verdade, um estudo de toda a série André Luiz, toda a série, começando pelo Nosso Lar. Então, quem perdeu algum capítulo anterior, é só procurar no meu canal Espírita, gratuito. Os vídeos estão aí disponíveis, né? Está lá numeradinho todas as lives da série Nosso Lar, e você pode assistir a partir da primeira.
e rever todos os capítulos para você não perder nenhum detalhe. Então, quem está chegando aí, se inscreva no canal, divulgue o canal gratuito, não é mesmo? E nós, assim que acabarmos a obra Nosso Lar, Deise está perguntando qual será o próximo. Deise, nós vamos seguir a ordem, né? O próximo livro da série André Luiz é o livro Mensageiros. Então, assim que nós terminarmos aqui Nosso Lar, nós vamos seguir a sequência, a ordem dos livros, que está inclusive na contracapa, né? Tem lá a ordem bonitinha, nós vamos seguir a ordem para que a gente possa estudar todas as obras da série André Luiz, porque é fundamental, é uma série muito rica, tem muita informação sobre o mundo espiritual, muito, muito, muito importante. Então, retomando, nós estávamos lendo aqui o capítulo, só para lembrar, né, quem perdeu aí, é o capítulo 19, para quem está chegando agora, está um pouquinho perdido, nós estamos no capítulo 19 do livro Nosso Lar. Então, abra aí seu livro, Nosso Lar, no capítulo 19. Nós estamos aí mais ou menos no meio do capítulo, não é mesmo? Ah, eu esqueci de falar, o Guilherme Cabral. Boa noite, Guilherme. Bom, bem lembrado, Guilherme. Essa é a última live do ano, né? A partir de semana que vem eu vou dar um recesso, até porque depois eu viajo e vou tirar férias, então nós vamos dar uma parada e retomamos na segunda semana de janeiro, combinado? Então, essas próximas semanas de dezembro agora e a primeira semana de janeiro, nós vamos dar um recesso e eu retorno na segunda semana de janeiro, a gente retoma as nossas lives aqui. Então, essa é a live, a última live do ano, aqui no canal Espiritualidade e Vida, né? Precisando dar uma descansada, porque eu estava fazendo as contas, só nessa quarentena foram mais de 180 lives espíritas, 180 lives, e olha que não acabou, hein? Essa semana ainda tem para a Federação Espírita de Alagoas, Federação Espírita do Distrito Federal, tem muita live ainda para realizar, né? Tem uma live de final de ano com a FEB, Federação Espírita Brasileira, então tem que dar uma descansada, porque minha voz até sentiu um pouco, né? E é bom, lei de descanso, está lá no Livro dos Espíritos, para renovar as energias, a gente volta com novas ideias, volta renovado, é muito bom, não é mesmo? Então, vamos retomar? Vamos retomar? Eu vou divulgar no meu Instagram essas lives espíritas, tá? Eu divulgo sempre lá no meu story, então é só acompanhar o Instagram para ter acesso aí a todas essas lives, né? Vamos lá, então. Nós estamos naquela parte em que a dona Laura está lá logo depois do jantar com o André Luiz, falando sobre a netinha dela, que acabara de desencarnar, e por ser uma moça, desencarnou nova, né? Uma moça muito... parece que tem um padrão espiritual até bom, né? Mas ela estava muito tristinha, porque ela desencarnou e deixou o noivo, estava preparada para casar, e aí veio a desencarnação, e ela ficou muito abalada com a separação do noivo. A mãezinha dela ficou, que é a filha da dona Laura, né? A filha da dona Laura ficou encarnada, então imagina a tristeza, né? A mãe perder a filha, e a filha que estava prestes a casar, uma situação dolorosa, desafiadora. Então, essa netinha chega no mundo espiritual, a neta da dona Laura, ela chega muito abalada, muito abalada. E esse abalo psíquico, esse abalo emocional, afetivo da neta da dona Laura, acabou provocando alguns distúrbios. Ela continuava no mundo espiritual, sentindo ainda os efeitos de uma tuberculose muito, muito aguda, muito intensa que ela teve. E ela, no mundo espiritual, já sem o corpo físico, estava sentindo os reflexos dessa tuberculose. E a dona Laura, mãe de Lisas, o enfermeiro Lisas, ela também é enfermeira,
esclarece para a neta que aquilo era um condicionamento mental, não havia mais necessidade, não havia sentido ela ainda sentir os reflexos de uma tuberculose, porque agora ela estava com o perispírito já liberto do corpo físico, uma desencarnação que não foi suicídio, não foi uma desencarnação provocada, ela desencarnou naturalmente, num processo programado de desencarnação, é claro, resgatando algum débito grave de vida passada, porque vocês imaginem, uma moça jovem como essa, noiva, preparando para casar e desencarna de uma tuberculose, é claro que se trata de uma expiação, de um processo de resgate doloroso, muito intenso. E por esta razão, o espírito que passa por um resgate dessa ordem, o espírito que passa por um processo de purificação dessa magnitude, deve chegar ao mundo espiritual renovado, agradecido por ter resgatado, por ter purificado seu espírito, sua alma, por estar limpo dos débitos, das dificuldades do passado. Mas ela fixou-se, estava com muita saudade do noivo, muito apegada ainda, naturalmente, é claro, natural isso, né? Muito apegada à vida física que ela havia deixado, e ela sentia então esse mal-estar, essa dificuldade de se adaptar à nova vida, à vida verdadeira, à vida na pátria espiritual, o nosso verdadeiro lar, o nosso lar. Né? Não é à toa que o livro se chama Nosso Lar. Né? Então vamos lá. E aí, quando a moça demonstra esses reflexos da tuberculose, a dona Laura diz para ela, tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Essas impressões são resultado da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a esta convicção. Nem serias justo exigir-lhe a vinda brusca. Então, assim, uma fala muito realista, uma fala dolorosa da dona Laura, né? Que ela está dizendo para a neta, ó, o noivo vai se casar com outra pessoa, ele não vai ficar solteiro, ele vai encontrar outra pessoa. Não é justo você alimentar a expectativa de que ele venha para cá, de que ele vá desencarnar, porque não estava na hora desse rapaz desencarnar, né? Não estava na programação dele desencarnar nesse momento. Ele tinha ainda uma programação a ser seguida, então ela tinha que eliminar essa expectativa de que o noivo ia desencarnar e vir para se encontrar com ela. Outra expectativa que ela precisava também trabalhar é de que o noivo ficaria solteiro para o resto da vida. Isso também não faz sentido. Então, a dona Laura está dizendo que na condição evolutiva dele, é natural que ele procurasse uma nova companheira que pudesse auxiliá-lo na continuidade da sua vida, na continuidade da sua programação espiritual, e ela deveria se preparar emocionalmente para esse baque. Se preparar para esse momento, não é mesmo? Então, e ainda diz para ela que a mãezinha dela está prestes a voltar, que é a filha da dona Laura, né? A filha da dona Laura, não é? A Flávia Rossato está perguntando aqui se existe uma fatalidade
no momento da desencarnação? Flávia. Bom, então, primeira coisa que nós precisamos fazer: espírita tem que riscar do seu caderno a palavra fatalidade. E riscar isso. Ok? Deus é a inteligência suprema. Deus é o amor infinito. Existe uma programação para o momento da desencarnação. Essa programação pode ser alterada? Pode. O espírito pode conseguir uma moratória. Ele pode estender o seu período de desencarnação. Pode ficar mais um tempo, não é mesmo? O próprio Chico Xavier, nosso querido Chico, dizia que obteve várias moratórias, vários adiamentos da sua desencarnação. E outra coisa, nós podemos apressar nossa desencarnação. Como? Através do suicídio direto ou do suicídio indireto, com gravíssimas consequências para o nosso destino espiritual. Ok? Então, fatalidade, nós somos seres dotados de livre-arbítrio. E Deus é o soberano Senhor. Deus é a infinita misericórdia. Não é? Então, temos que tomar cuidado com isso. Fatalidade. Tudo pode mudar num segundo, basta o Criador desejar. Não é isso? A Maria Luziene está lembrando do nosso querido Divaldo, que também está numa moratória, não é? Então vamos riscar essa palavra fatalidade, ok? Tem uma programação. Uma programação por quê? Ninguém vai ficar aqui para sempre, gente. Isso é importante. Né? Ninguém vai ficar aqui para sempre. Não é? Bom, outra coisa, nós vamos estudar isso mais para frente. Vamos estudar lá no livro Ação e Reação. Gente, desencarnação por doença, por acidente, tudo está ligado ao passado espiritual do encarnado. A maneira como nós vamos desencarnar está ligado ao conjunto das nossas existências anteriores. Cada um vai desencarnar de uma maneira. Pode ser um acidente, uma queda de um avião, um acidente de automóvel, uma doença. Né? Isso vai depender de uma conjuntura, de um conjunto complexo. Por quê? O que nós aprendemos na doutrina espírita? Que as encarnações são solidárias. São solidárias. Não é isso? Então, essa somatória. Nós temos aí uma confluência que determina a desencarnação. Não é? A Sônia está perguntando se alguém morre antes da hora. Já respondemos, Sônia. Morre antes da hora. Se você suicidar, você morre antes da hora. Né? Com gravíssimas consequências para o seu destino. Né? Tanto o suicídio direto quanto o suicídio indireto. Não é isso? Agora é importante dizer uma coisa, gente. Nós temos que depois ler, é importante ler isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que Kardec escreve lá? Causas anteriores e causas atuais das aflições. Causas anteriores e causas atuais. Nem tudo que está acontecendo conosco é causa anterior. Nem tudo. Muita coisa que está acontecendo com a gente agora é causa atual. Significa imprevidência, invigilância, falta de planejamento, falta. Oi, pessoal, deu uma pequena travada. Pequena travada, não é? Então,
Nós não podemos que tudo que acontece com a gente falar, é vida passada. Não. Não, não, não. Né? Então, a maneira como você trata seu corpo, a sua alimentação, sua rotina de vida, sua rotina mental, sua rotina emocional, tudo isso impacta agora a sua vida. Correto? Então, não podemos ter uma visão muito simplória de que tudo que está acontecendo com a gente é causa passada. Não é? Pode não ser. Pode ser invigilância mesmo. Incapacidade de escolher, não é? Ou uma má escolha. Não é isso? Então, causas anteriores e causas atuais das aflições. As causas anteriores, gente, são aquilo que acontece na nossa vida e que não teve nada a ver com o que você fez. Às vezes você fez tudo certo e acontece algo e aí você está diante de uma causa anterior. Mas quando acontece algo com você e você identifica que aquilo que aconteceu teve uma participação da sua conduta, das suas escolhas, fique atento. Você pode estar diante de uma causa atual. De uma causa atual. Né? Aliás, gente, as causas anteriores fomos nós que escolhemos também, gente. Quando a gente fala assim, que um problema que nós estamos vivendo agora é decorrente de uma vida anterior, o que significa isso? Que lá naquela vida anterior você escolheu mal, você agiu mal, você usou mal o livre-arbítrio. Então, na verdade, nós moldamos o nosso destino. A nossa vida hoje, ela é uma somatória das escolhas do ontem e das escolhas do hoje. Mas quem escolheu foi você. Fui eu. Foi ninguém que escolheu por mim. Isso é vida passada. Fica parecendo que alguém escolheu, que alguém causou. Não, fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Então funciona assim. A sementeira é livre. A colheita é obrigatória. Então tudo que eu semeei lá atrás, vem agora a colheita. O resultado do meu livre-arbítrio de ontem, eu colho hoje. E o resultado do meu livre-arbítrio de hoje, eu posso colher hoje também. Ou amanhã. Percebeu, gente? Então, o resultado do meu livre-arbítrio de ontem, eu colho hoje. E o resultado do meu livre-arbítrio de hoje, eu posso colher hoje ou amanhã. Mas uma coisa é certa. Eu sempre colho o que eu plantei. Eu não vou colher o que o outro plantou. Isso não existe. Né? Isso não existe. Então, tem toda uma... Aqui eu estou simplificando bem, né? Nós vamos estudar isso melhor, vamos ter paciência. Quando a gente chegar lá no livro Ação e Reação, nós vamos estudar isso em detalhe. A obra Ação e Reação do André Luiz é uma obra que trata com detalhes sobre a lei de causa e efeito. Né? Detalhes sobre a lei de causa e efeito. Não é? Vamos lá? Aqui tem uma pergunta interessante aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Da Marinalva, ela está falando, mas a escolha dessa encarnação, ok, mas as escolhas das outras sem lembrança. Marinalva, isso é uma dúvida interessante que você está trazendo, viu? É uma dúvida muito interessante. Só que, vou trazer um elemento para você poder refletir. Você poder refletir.
Nós resgatamos, não é memória, Marinalva. Nós resgatamos tendências, inclinações. Então, a Marinalva das Graças, ela não lembra quem ela foi nas vidas anteriores, ela não lembra detalhes das vidas anteriores. Mas a Marinalva das Graças, todo dia ela lembra as inclinações e as tendências dela. Todo dia. Você sabe exatamente quais são suas inclinações. Você sabe. Você sabe qual que é o seu calcanhar de Aquiles. Você sabe. Você sabe quais são as dificuldades da sua alma que estão te trazendo sofrimento. Você sabe, isso você sabe. Então, lembrar detalhe, que época viveu, com quem, para que lembrar esse detalhe? Para que isso? Né? O essencial nós sabemos. O essencial nós sabemos. Por isso que tem uma mensagem de Emmanuel chamada Provações. E o Emmanuel diz assim: pelas tuas inclinações, saberás por que sofres. É só examinar. Né? Só examinar. Seus defeitos, suas preferências, suas dificuldades íntimas, né? Aqueles setores da sua alma que são mais espinhentos. Examinando isso, você sabe exatamente o que você está passando. Não precisa lembrar detalhe, não é? Então, esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Né? Então, importante isso. Pergunta boa também do Yuri, né? Porque está ligado ao tema aqui. O Yuri está perguntando assim: Haroldo, qual a finalidade de uma desencarnação para um espírito de 20 anos? Mas, o Yuri, que espírito que você conhece que tem 20 anos? Yuri? Eu não conheço nenhum espírito humano que tem 20 anos, Yuri. Todos os espíritos que estão na condição humana, não estou falando o princípio inteligente do cachorrinho, do gato, estou falando o Homo sapiens, que está na espécie humana. Todo espírito que já está na espécie humana é um espírito milenário, Yuri. Quem tem 20 anos é o corpo. É o corpo que tem 20 anos, não é o espírito. É? E isso é importante, por isso que o André Luiz começa dizendo, já no prefácio do livro Nosso Lar, ele diz assim: a vida não cessa. A vida não cessa. O que cessa é a encarnação. Ok? O que cessa é a encarnação. Então eu vou trabalhar, vou dar uma hipótese aqui. Vou dar uma hipótese. Uma hipótese. Imagina alguém que numa encarnação anterior assassinou um jovem de 20 anos. Uma jovem. Tirou a vida de alguém. Como? Como que esse espírito vai aprender? Como que ele aprende a não mais fazer isso? Sabe como? Pela expiação. O que é a expiação? A expiação é o seguinte: a justiça divina nos coloca no lugar do outro. Por que isso? Porque quem bate, esquece. Entendeu, Yuri? Quem bate, esquece. Então a justiça divina nos troca de lugar. Nos troca de lugar. Então ontem, pode ser que nós tenhamos tirado a vida de um jovem. E agora, a gente experimenta desencarnar jovem para sentir a importância da vida, a valorizar a juventude. São os recursos pedagógicos
da justiça divina. Eu estou dando um exemplo, estou dizendo que é isso, não é? Cada caso é um caso. E para a gente saber exatamente o que aconteceu, nós temos que ter a ficha reencarnatória do espírito. Percebe? Então, para eu entender por que está acontecendo aquilo, eu tenho que ter a ficha lá com as últimas 50 encarnações, no mínimo. Então, quando eu examino as últimas 50, eu falo, tá certo, agora eu entendi por que aconteceu isso. Né? Então, tem um depoimento bonito do Chico. O Chico dizia que, às vezes, ele se colocava em contato com lembranças das suas vidas anteriores. E aí ele ia lembrando, ficava às vezes até abatido, e aí o Emmanuel chegava e explicava para ele: olha, Chico, sabe isso que você está vivendo agora no trabalho? Ó, isso é relativo àquela vida tal. Sabe isso que você está vivendo aqui na família? Ó, isso é relativo àquela outra vida tal. Entendeu? Entendeu, Yuri? Então, a nossa vida atual é uma somatória de umas 100 encarnações anteriores. Não é de uma, não. De umas 100. Correto? Não é? Então, e lembrando, né, para não ficar a dúvida aí, que a Lilian Costa está perguntando sobre a lei de Talião, né? Lembrando que há diversos modos de se resgatar um débito. Mas eu pergunto, nós encarnados, estamos escolhendo resgatar nossos débitos com trabalho no amor? É isso que nós estamos escolhendo? Dá uma olhada assim para a população de encarnados da Terra hoje. Os quase 8 bilhões de encarnados. Eles estão escolhendo o amor para resgatar seus débitos? Não, né? A Mariana Machado já respondeu, não. Não. Né? Então, tem dois caminhos. Ou nós purificamos o passado pelo trabalho no amor, ou purificamos o passado pela dor. Né? O que vocês acham que a maioria da humanidade encarnada está escolhendo? O amor? Olha a Terra. Olha o comportamento da maioria dos encarnados. E de nós mesmos. Não estou julgando ninguém, não, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu para julgar? Perceberam? É uma escolha. É a escolha. Não é? Voltamos? Vamos voltar para o texto? Vamos? Então, Dona Laura deu essa explicação, coitadinha, e sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que ele viesse forçando a lei. Olha, que agora a Dona Laura está ensinando a netinha a raciocinar, não é? Digamos que ele viesse, digamos que seu noivo também desencarnasse, não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular? Olha isso. Quer dizer, se ela ficasse ali num processo de obsessão, forçando a desencarnação do noivo, não seria muito prejudicial para ela? Então, o que a Dona Laura está ensinando a neta aqui? Está ensinando ela o desapego. O desapego. Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas, de fato, o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Então, o que a dona Laura está ensinando aqui? Coloca primeiro a máscara em você. Coloca primeiro a máscara de oxigênio em você. Como é que você vai ajudar alguém que você ama se você está em desequilíbrio? Como?
Então, o primeiro passo é buscar o equilíbrio, buscar a elevação espiritual e depois ajudar aos que a gente ama, né? Tá voltando esse tema de novo aqui. Vocês lembram quando aquela senhora foi lá conversar com Clarence, o André Luiz estava do lado dela, e ela pedia para ser o anjo guardião dos filhos? E aí o Clarence diz para ela, mas minha irmã, você está aqui há mais de 6 anos e não se deu bem em nenhum ambiente de trabalho, você não trabalhou, tem pouquíssimos bônus hora. Como é que você vai ajudar os filhos se você não está preparada, não é? Então, o que ela está dizendo? Dona Laura está explicando isso para a netinha. Ela precisa se equilibrar, né? Precisa... Então, vamos lá. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Bom, deixa eu ver uma dúvida aqui. Peraí. A Carla Regina de Carvalho está falando que ela está com dificuldade de compreender por que esses espíritos da colônia Nosso Lar ainda mantêm certas características passionais dos encarnados. Carla Regina, pelo seguinte, Nosso Lar é uma colônia de transição. Né? Vamos voltar um pouquinho nisso, gente. Hoje, quando acabar a live, abre o seu livro dos Espíritos e dá uma lida a partir da questão de número 100, na escala espírita. Escala espírita. Aí tem lá, espíritos imperfeitos, não é isso? Os bons espíritos e os espíritos superiores. Então, não há salto, Carla, na evolução. Nosso lar é uma colônia de transição. Nosso lar é uma colônia de apoio a espíritos que estão mais ligados à Terra do que ao mundo espiritual. É por isso que tem Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, colônia elevada, colônia de espíritos já desprendidos da Terra, é a colônia que a mãezinha do André Luiz mora, não é nosso lar. Não é nosso lar. Nosso lar é um pouso para os espíritos que vão voltar. Porque ainda tem o que resgatar, tem muito o que aprender. Não é? Então, nosso lar é uma colônia que está muito próxima da Terra. É por isso. É por isso. A característica de nosso lar é que a maioria dos espíritos que estão lá tem boa vontade. Já reconhecem suas imperfeições e estão querendo melhorar. Mas não basta querer para você estalar o dedo e virou anjo, né? Não é assim que funciona. Ok? Então, nosso lar é uma colônia de transição. Ela está mais próxima da Terra do que das esferas superiores. Os espíritos que estão em nosso lar estão aguardando uma oportunidade de regressar. Nós vamos ver isso aqui, gente. Nós vamos ver isso aqui. A dona Laura, por exemplo, vai voltar. Vai reencarnar. Vai voltar. Nós vamos ver aqui. Mas falando aqui no livro, né? Já voltou há muito tempo, né? Eu estou dizendo aqui no livro, aqui nós vamos ver mais para frente, ela vai contar que ela está preparando para voltar. Então, quem está em nosso lar, a maioria está preparando para voltar. Né? Ok? Então, Dona Laura diz a ela assim, olha, você precisa, minha netinha, se equilibrar. Você precisa cuidar de você, precisa, né? Precisa se preparar até para você ajudar seu noivo. Se é que você realmente tem esse amor por ele, não é?
Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. Ela estava muito sensibilizada, muito dolorida, natural, né? De onde você vem, Heloísa? Interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias. Está com seus parentes. E não conheceu as tempestades na grande viagem. Porque o André Luiz está falando dele, né? 8 anos no umbral, difícil, né? E ela já veio direto para a casa da avó, não é? Vou tirar uma dúvida. A TT Melo está perguntando: Haroldo, todos que desencarnam na Terra irão para a colônia Nosso Lar? Não, TT, nós temos centenas de colônias espirituais, quiçá milhares, não é? Cada região aí tem suas colônias espirituais. Nosso Lar é uma colônia que está próxima da cidade do Rio de Janeiro, mas tem várias, centenas de outras, né? Não tem só uma colônia espiritual no Brasil, não, né? Nos países também tem centenas, milhares, tem colônias milenares. Imagina a colônia espiritual sobre a cidade de Roma. Tem mais de 3.000 anos que essa colônia existe, não é? Já pensou nisso? Já imaginou a colônia espiritual que existe nas regiões espirituais de Atenas? Quantos milhares de anos que tem essa colônia espiritual que fica sobre Atenas? Né? Então, tem uma diversidade imensa. Né? É uma civilização, é uma sociedade, gente. A vida não cessa. O Luiz Henrique está lembrando, a colônia sobre Jerusalém. Imagina a colônia espiritual que tem nas regiões espirituais da cidade de Jerusalém. Quantos milênios que tem essa colônia? Não é? A vida não cessa, gente. A vida não cessa. A vida não dá saltos. É uma escada. A escada de Jacó, lá no Velho Testamento, é um símbolo profundo. É um símbolo profundo, não é? A Diana está perguntando, e como saber para onde vamos? Depende dos seus vínculos espirituais, Diana. Depende dos seus vínculos. Da sua família espiritual, de onde você veio, das suas vinculações. É isso. O que determina para onde você vai voltar são os seus vínculos espirituais. É isso. E, claro, a evolução, né? É claro que a evolução também, não é? Mas você vai para uma região, seja ela inferior ou superior, próxima de onde estão seus vínculos espirituais. Correto? Então, se os seus vínculos espirituais estão na Índia, para onde você vai? Não é? Entende? Então, porque os espíritos, gente, estão sempre próximos, né? Estão sempre próximos. Então, vamos lá. Aí a moça e pareceu reanimar-se falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha mãe carinhosa. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Então, ela está se sentindo culpada, né? Porque na cabeça dela, ela é responsável pela mãezinha ter contraído a tuberculose e ela é responsável pelo sofrimento do noivo. Não, né? Não. Cada um tem suas questões, cada um tem as experiências, né?
que precisam passar, não é? E aí a dona Laura corrige. Dona Laura diz assim: ora, ora, não diga isso. Observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. Então, o que a dona Laura está dizendo? Olha, cuidado, netinha. Nós sempre temos a tendência de imaginar que o nosso sofrimento é maior, né? Nós sempre temos a tendência de imaginar que o nosso sofrimento é maior. É isso? Não é bem assim. Não é bem assim. Tem criaturas que estão enfrentando dores muito maiores do que as nossas. Muito maiores. Eu me lembro aqui de um fato, né, que me marcou profundamente. Eu fui dar uma palestra em Santa Catarina. E depois da palestra, aí tinha os livros, o autógrafo. Aí fui receber as pessoas para conversar, para dar um abraço, um autógrafo. E uma senhora chegou e falou assim: Haroldo, eu queria te agradecer pelo canal, pelas palestras. Essas palestras salvaram a minha vida. E aí eu olhei assim, espantado para ela, né? Ela disse: eu perdi o meu marido e as minhas 2 filhas no mesmo acidente de automóvel. Se não fossem essas palestras, eu não queria mais viver. Eu não queria mais viver. Não? E eu fiquei condoído com aquilo, porque eu imaginei, você imagina, que situação. Ela perdeu perdeu o marido e as 2 filhas num único acidente. Imagina que situação dolorosa. Que dor, né? Então, muitas dores gigantescas, muitas dores maiores que as nossas, né? Então é preciso a gente saber olhar também para o lado, para aqueles que estão sofrendo mais, que às vezes a gente sempre se compara com quem está numa situação aparentemente melhor que a nossa, não é? Então, vamos lá então. Arnaldo, porém, vovó, aí a netinha continua, porque ela está fixada no noivo, né? Ela está com o pensamento fixo no noivo. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeita. Aí, gente, aí a dona Laura agora, ai meu Deus do céu, dona Laura agora vai pegar a neta e vai. Meu Deus, prepara, gente, mas não tem jeito. Não tem jeito. A vida espiritual é o país da verdade. Não tem esconderijo na vida espiritual. Não tem mais as mentiras da terra. Não tem mais as convenções da terra. O mundo espiritual é o país da verdade. As pessoas olham para o seu perispírito e elas sabem verdadeiramente quem você é. Não tem roupa, não tem cargo, não tem título, não tem pose, não tem esconderijo. É a verdade. É o mundo da verdade. É a vida sem véu, sem verniz. Né? E agora a dona Laura vai ter que dizer para a neta. Dona Laura vai ter que abrir os olhos da neta para que ela saia da ilusão que ela está alimentando, não é? Então, Dona Laura diz assim: e acredita sinceramente nessa impressão? Né?
Tipo, acredita sinceramente nisso? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Ai, 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 meu Deus, olha isso. Não é? Então a dona Laura, ela estava visitando a filha, a neta, observando o ex-noivo. Percebe? A gente acha que está vivendo aqui na carne escondido, que ninguém está vendo o que a gente está fazendo, que ninguém está vendo o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, que ninguém vai descobrir o que nós estamos fazendo. Está tudo claro, gente. Tem nada escondido. Nada. Não tem nada oculto. Nada. A única pessoa que a gente engana somos nós mesmos. Percebe? Então, o que a dona Laura vai dizer agora? Que ela observou o noivo da neta, onde ele ia, o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo, os planos dele, os sentimentos, as intenções. Não tem como esconder. Não tem. Percebe? Então, perante a espiritualidade, nossa vida é um livro aberto. Aberto. É? Então ela está dizendo, observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos. Mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida. Mas, no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar às esferas do planeta, em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Assim, gente. Olha a vovó Laura. Olha a vovó Laura. Olha o que a avó falou com a neta. Filho, então logo você recupere, ele já está casado com outra. Não é? Levanta. Ergue. Não fica nesse ciclo aí. Assim que você estiver preparado, eu vou te levar lá e você vai ver que ele já casou. Não é? Então, falou assim, na lata, né? Na lata. Né? E é interessante, gente, aqui tem uma coisa muito linda nessa obra Nosso Lar. E eu vou encerrar aqui com isso. Depois a gente continua, né? Segunda semana de janeiro, a gente retoma as nossas lives. Olha só. Tudo que o André Luiz está presenciando é para ele. Vocês lembram quando ele foi encontrar com Clarencio para pedir trabalho? E aí lá na sala do Clarencio tinha aquela senhora, uma mãezinha, que queria ser guardiã, espírito protetor dos filhos? Aí o Clarencio dá uma lição para aquela senhora, e a lição era para ele? E aqui agora? Qual que é a lição aqui, gente? O André Luiz não sabe, mas a mulher dele já casou de novo também. E ele não sabe. E ele não sabe.
Então, na verdade, essa situação que ele estava vivendo aqui era uma lição para ele também. Ele está achando aqui que ele está ajudando a neta da dona Laura, ele está achando que a lição é para ela, que ele é só um observador, mas na verdade não. Nós somos sempre alunos da vida. Sempre. Sempre. A vida está sempre trazendo lições para cada um de nós. E aqui ele estava tendo a lição dele. Essa experiência aqui que ele está observando, ele vai viver. Ele vai viver isso aqui. Nós vamos ver mais para frente no livro. Né? Então, só quero destacar isso aqui. Não tem nada aqui alheio. Tudo que está acontecendo aqui, cada elemento tem uma condução. Todos aqui estão sendo conduzidos, estão sendo acompanhados por espíritos superiores. Então, tudo tem um sentido, né? Tudo aqui tem um sentido. Isso é muito importante a gente destacar isso. Né? Porque aqui era uma lição direta para André Luiz. Direta para ele. E ele, nós vamos ver isso, ele vai ter muita dificuldade de lidar com isso. Esse é o calcanhar de Aquiles do André Luiz. Ele vai ter muita dificuldade. Vai ser um desafio para ele. Não é? Um desafio para ele. Pessoal, muita paz, uma noite maravilhosa, um feliz Natal para todos, um 2021 maravilhoso, com muitas bênçãos. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa pandemia, dessa quarentena em 2021, se Deus quiser. Boas festas, fraternidade, não vamos nos esquecer do aniversariante Jesus. Muita paz para todos e segunda semana de janeiro nós retomamos as nossas lives. Fiquem com Deus, muita paz para todos.